Voltamos aqui para falar sobre os casos especiais de semelhança. E aí eu espero que você não olhe que aquele dois ângulos em comum ali tá mega torto. E eu juro para você que eu me esforcei dessa vez, tá? Eu coloquei uma cadeirinha aqui em cima, fui lá para cima do quadro para escrever, para tentar sair reto. Como você pode perceber, não deu certo, tá? Mas eu me esforcei, né? Isso que importa no final. Bom, o que acontece com esses casos especiais de semelhança? Eles vão aparecer teoricamente na sua prova? Vão aparecer dentro daquelas questõezinhas que a gente já viu de teorema fundamental da semelhança, de razão de semelhança e tudo mais. Porém, se alguma dessas informações aparece já no seu enunciado, o que você pode assumir? Que esses triângulos são semelhantes. Então vamos lá para o primeiro caso. O primeiro caso é o ângulo-ângulo. Como você pode ver nesse triângulo ABC e DEF, a gente tem dois ângulos aí congruentes, o de 90 graus e esse ângulo duplo aí, tudo bem? Esses dois triângulos vão ser semelhantes porque eles possuem esses dois ângulos em comum, que é o caso AA, cuidado, ângulo-ângulo, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Trabalhar com as proporções entre eles. E aí eu também, ó, novamente, eu vou no sentido do maior para o menor. E aí, com isso, o que a gente tem? Observa aqui comigo, ó. Do ângulo desconhecido para 90, em ABC eu tenho x. Do ângulo desconhecido para 90, aqui nesse triângulo a gente tem 3. Tudo bem? Qual vai ser o nosso próximo aqui? Vou avaliar lá o y. Entre 90 e o ângulo duplo eu tenho y. Entre, agora, 90 e o ângulo duplo a gente tem 8. Tudo bem até aqui? Todos respirando normal, sem ajuda de aparelhos? Ótimo. Agora a gente vai olhar o quê? Para o maior lado de cada um desses triângulos. Nesse triângulo ABC, o maior lado é 5. E nesse outro triângulo aqui é 10. Fechou? Ah, então, você já sabe que esse 5 sobre 10 aqui é a minha razão de semelhança, não é? Você já entendeu isso. Mas esse 5 sobre 10 aqui, ó, tá trabalhando apenas com múltiplos de 5. Então, o que a gente pode escrever aqui? Que essa nossa razão de semelhança também pode ser escrito como 1 sobre 2. E aí, com isso, comparando cada um desses valores aqui, o que a gente tem? 2x é igual a 3, logo x é igual a 3 meios, certo? E agora, olhando para esse y, a gente vai ter o quê? 2y igual a 8, logo y é igual a 4. Tudo bem? Descobri os dois valores aqui, encerrei a questão e é assim a gente verifica a proporcionalidade entre eles. Tudo certo? Tranquilo? Vamos para o próximo. Esse LP, LP, LP pode ser até uma coisa que existia assim num tempo bem remoto, quando eu nasci existia uma coisa chamada LP, mas nesse caso aqui a gente só está falando de lados proporcionais, tudo bem? Então toda vez que eu estiver falando de LP, eu estou falando de lados proporcionais. Nesse caso, a gente vai ter que dois triângulos vão ser semelhantes se todos os lados homólogos, lembra sobre essa palavrinha que eu falei com você, forem proporcionais, tudo bem? E para fechar, o terceiro e último caso é quando a gente tem lados proporcionais e o ângulo entre esses lados. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui entre os lados proporcionais. Esse ângulo é congruente ao outro. Tudo bem? Então, foi. Não precisa ficar triste pelo outro lado do quadro, tá? E não está escrito. Tudo bem? Porque eu tenho certeza que a gente vai preencher esse quadro todinho lá nos exercícios. E eu espero você lá, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula.